E aí, beleza? Bom, tem certas perguntas que a gente que trabalha com TDAH ouve praticamente todos os dias. E algumas dessas são: ora, mas quem tem ansiedade pode tomar remédio para TDAH? E o remédio para TDAH não piora a ansiedade? Então como que o médico vai fazer se o paciente tiver TDAH e ansiedade? Como resolver esse dilema tão complexo? Então, se essas dúvidas também são suas, segue com a gente nesse vídeo, porque hoje nós vamos falar um pouco mais a fundo sobre esse assunto, a ansiedade e o TDAH. Olha, eu estava atendendo uma paciente recentemente e ela me contou uma história que não é a primeira vez que eu escuto. Ela foi a um médico e o médico, porque se sentia muito ansiosa, muito preocupada, antecipava muitos problemas, e o médico, conversando com ela, disse: olha, isso que você tem é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Prescreveu para ela um medicamento que nós normalmente prescrevemos para esse transtorno e ela melhorou demais. Se sentiu muito melhor, muito mais animada, bem disposta e realmente conseguiu produzir muito melhor. Enfim, o trabalho melhorou, a vida pessoal melhorou, a vida conjugal melhorou, a vida sexual, segundo ela, melhorou demais. E depois de alguns meses ela foi a uma outra médica diferente por questão de agenda, por questão financeira e tudo mais. O tratamento estava bem equilibrado e ao chegar nessa outra médica disse, que tinha esses sintomas e que procurou esse médico, ele deu esse diagnóstico, prescreveu esse medicamento que ela tomava só uma vez pela manhã e tinha resolvido quase todos os problemas, que ela percebia antes e que ela queria continuar fazendo esse tratamento. E a médica disse para ela: não, isso aí que ele fez foi crime. Você é uma pessoa super bem qualificada, você é uma profissional de sucesso, você é uma mulher dinâmica, que cuida da sua vida, que tem um excelente emprego e que tem um ótimo desempenho dentro desse emprego, então obviamente você não tem TDAH, porque TDAH é doença das pessoas incapazes, TDAH é uma doença das pessoas que não conseguem fazer nada de positivo na vida, TDAH é uma doença das profissionais que não têm sucesso, é uma doença de pessoas que fracassam na sua vida profissional, familiar. E você, bem empregada, com curso superior completo, casada, com o mesmo marido desde o primeiro casamento, com 2 filhos, é claro que não tem TDAH. Além disso, o TDAH só pode estar piorando a sua ansiedade, porque os remédios para TDAH pioram muito a ansiedade. E essa ansiedade que você tem é por causa do remédio. Além disso, isso é praticamente cocaína. Você vai ficar extremamente viciada nisso rapidamente se seguir usando esse tipo de medicação. Ao que ela disse: não, eu melhorei, minha ansiedade melhorou. E eu não tô viciada nesse remédio, mas ele me faz muito bem e eu pretendo continuar usando. E a médica disse: tá vendo? Já tá viciada e nem percebeu. Igual todo vício. Você quer, mas acha que não tá viciada. E, por sorte, como ela tinha passado por um bom médico antes, que explicou para ela o que era TDAH, que explicou para ela os efeitos da medicação, como ela é uma pessoa independente, bem resolvida, decidida, ela não se importou tanto assim. Quer dizer, ela até se importou, mas para sorte dela, ela acabou deixando que aquilo entrasse por um ouvido e saísse pelo outro e seguiu usando a medicação, voltou no médico antigo e seguiu usando a medicação que estava fazendo bem para ela. E para sorte da médica, ela tinha tomado o remédio dela naquele dia e a vontade que ela relata de dar na cara da médica, que era quase incontrolável, foi controlada porque ela não estava mais tão impulsiva como sempre era. Não devemos bater nos médicos e nem em qualquer outro profissional que nos atenda mal, apenas ignorá-los e seguir a nossa vida, buscar outro profissional que venha tratar a gente melhor, não é? Mas enfim, como é aqui na minha cidade, eu já ouvi essa história outras vezes e esses relatos vindo dessa mesma profissional. Eu não estou aqui para falar mal dela, mas para orientar você caso isso aconteça com você também. Por quê? O que nós vimos aqui é uma situação em que o médico diz para o paciente: não, você está errado, aquilo que você está sentindo, você não deveria estar sentindo, você deveria estar sentindo diferente e eu vou te medicar com base naquilo que eu acredito que você deveria sentir e não com base naquilo que você de fato me relata. A melhora que ela disse que tinha e tudo mais, nada disso levou em conta.
Então vamos lá, vamos tentar responder aquelas perguntas do começo e também algumas outras que já vieram depois. E uma dessas que veio depois é: TDAH é um transtorno de pessoas fracassadas? É uma doença de gente que não consegue nada na vida? Para quem tudo dá errado? Não. Ou melhor, não só isso. Sim, o TDAH pode prejudicar a nossa vida desde os primeiros anos da escola até a faculdade, pós-graduação e a vida no trabalho. Sim, o TDAH muitas vezes leva a gente a uma procrastinação que faz com que a gente não alcance certas coisas. Mas, porém, por outro lado, ele é um transtorno que faz com que a gente seja, de alguma forma, pelo menos em relação a alguns assuntos, mais proativo, mais animados até, a gente se empolga facilmente com as coisas. E quando a gente tem os estímulos adequados e quando a gente tem um ambiente que proporciona um bom desenvolvimento, a gente muitas vezes vai embora, se destaca, floresce mesmo e realmente se torna referência em relação a alguns assuntos. Existe uma possível característica do TDAH, uma característica que está presente em algumas pessoas com TDAH, que faz com que a gente tenha um excelente desempenho naquilo que a gente faz, que é o hiperfoco. Quando a gente consegue se focar demais, ou mais do que consegue, quando a gente naturalmente tem hiperfoco por algo relacionado ao trabalho, é natural que a gente venha a ter um desempenho melhor. E essa mulher que trabalha hoje com vendas, realmente adora vender, adora orientar a equipe de vendas que ela comanda e, portanto, ela tem um excelente desempenho no trabalho, o que é super comum no TDAH. Aliás, eu tenho TDAH e eu me considero um bom profissional na área que eu atuo e você está aqui assistindo meu vídeo, portanto, se não está assistindo esse vídeo só para me xingar, deve concordar que algo de positivo eu tenho e estou aqui como prova de que sim, nós que temos TDAH podemos ter um excelente desempenho naquilo que a gente faz. Agora, e a ansiedade? Bom, eu devolvo a pergunta a vocês de uma forma um pouco diferente. Você conhece alguém que nunca se sentiu ansioso? Você já ouviu falar de uma pessoa que em nenhum momento da sua vida teve um pouquinho de ansiedade? Ou ainda, que em nenhum período um pouco maior da sua vida passou por uma fase de mais ansiedade? Pois é, não existe essa pessoa, porque a ansiedade é parte da nossa vida. A ansiedade não é apenas um sintoma que faz parte de alguns transtornos, ou que pode fazer parte de alguns transtornos. E nem é apenas um transtorno em si, o transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade é um sentimento que nós temos perfeitamente natural, esperado e até mesmo desejado. E por que desejamos a ansiedade? Porque se não temos ansiedade, não antecipamos o futuro e imaginamos o que pode acontecer nesse futuro, não nos preparamos para ele. A pessoa que não tem ansiedade em relação à prova da semana que vem não está estudando hoje para ter um desempenho legal naquela prova. Se você não tem ansiedade em relação ao trabalho que você tem para entregar, um relatório que você tem para entregar no serviço, uma coisa diferente que vai ter na sua vida profissional daqui a alguns dias ou meses, você não se prepara para aquilo. O sujeito que não tem uma ansiedadezinha em relação a ser atropelado, um medozinho de ser atropelado, atravessa a rua sem olhar para nenhum dos dois lados. Portanto, a ansiedade, ela nos permite focar mais, eventualmente, ela nos permite agir com antecedência em relação a algo que vai acontecer no futuro para estar preparado para aquela situação. Portanto, ela é essencial e é parte da vida de todos nós. Então, o fato de uma pessoa relatar ansiedade não significa que ela tem um transtorno de ansiedade e muito menos significa que ela não pode ter outro transtorno que gere a ansiedade, mesmo não sendo esse essencialmente um transtorno de ansiedade. Como é, por exemplo, o caso do TDAH. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode, sim, fazer com que a gente sinta mais ansiedade. Por quê? Porque justamente essa ansiedade em relação à prova da semana que vem agora de repente e me deixa angustiado, vai embora rapidamente e quando voltará mais forte, porque ela não me fez estudar agora. Então eu vou saber daqui a algumas horas ou a poucos dias que a minha ansiedade vai ser maior porque eu tenho menos tempo para frente para estudar. Além disso, a gente tem muito frequentemente o que eu chamo de ansiedade do português da piada, que vê a casca de banana no chão e fala: lá vou eu escorregar de novo. Eu não vou ficar imitando sotaque de português que eu não sei fazer isso. Fica desse jeito mesmo.
Então a gente sabe onde vai errar, sabe onde vai repetir os erros do passado, porque são erros impulsivos que a gente comete, mesmo sabendo que deveria fazer diferente. E isso gera um sentimento de ansiedade maior. Isso gera uma sensação de que as coisas vão dar errado, uma previsão negativa em relação ao futuro, o que é uma boa descrição da ansiedade. Além disso, nós que temos TDAH somos impulsivos, reagimos instantaneamente diante do estímulo. E a impulsividade é frequentemente confundida com ansiedade. Quer ver só? Quando marcam uma festa para daqui a um mês e você quer muito se encontrar com alguém que vai estar também nessa festa, e você quer muito assistir o show da banda que vai ter lá nessa festa, você quer muito aquela festa, você se empolga imediatamente e começa a pensar naquilo agora. Isso é ansiedade? Não. Isso é o seu desejo de responder imediatamente a esse estímulo e ir agora mesmo para essa festa. Mas você não pode responder esse estímulo imediatamente da forma com que esse estímulo seria naturalmente respondido, que é ir à festa e aproveitar as coisas que ela vai te proporcionar. Então o que você faz? Você começa a pensar naquilo agora e viver aquilo na sua mente agora. Quando é em relação a uma coisa positiva, tudo bem. Agora, quando é em relação a uma coisa negativa, a gente vai chamar mais frequentemente de ansiedade, traz um incômodo. Antecipar os problemas traz um incômodo. Agora, repito, nem sempre isso é negativo, porque antecipar esse problema pode estar colaborando com que eu o resolva com mais facilidade quando chegar na hora. Mas isso é impulsividade e não ansiedade. Certo? Os remédios para TDAH causam ansiedade? Bom, a ansiedade, além de trazer esse sentimento negativo em relação ao futuro, vai trazer também alguns sintomas fisiológicos ou alguns sintomas somáticos, como a gente diz também. O coração acelera, a boca fica seca, a pele fica mais fria, às vezes a gente sua frio até, uma sensação estranha, um aperto na barriga, né? Um frio na região do estômago, às vezes inquietação, às vezes uma sensação de precisar fazer alguma coisa, de se mover e tal. E esses são efeitos colaterais esperados dos principais medicamentos usados no tratamento do TDAH hoje em dia. Portanto, quando a gente toma esse remédio e sente esses efeitos e a gente está habituado a sentir a ansiedade, a gente tem uma tendência maior à ansiedade, inclusive com esses efeitos fisiológicos da ansiedade, a gente muitas vezes vai passar por aquela situação de sentir o coração acelerando e falar, ó, tá vendo? Meu coração já tá batendo mais rápido, ó, até minha respiração. Ah não, eu vou ter outra crise. É a crise que tá vindo, e aí vem a crise mesmo. Mas não, você não tá ansiosa. Seu coração tá batendo mais rápido porque o medicamento causa essa reação em todas as pessoas, ou na maioria das pessoas que causam esse remédio. A boca tá seca porque ele causa essa reação. A respiração tá mais seca porque ele causa essa reação. Você tá um pouco com uma sensação de inquietação porque ele causa essa reação. São reações adrenérgicas, são reações relacionadas ao neurotransmissor que vai causar que vai estar relacionado tanto à ansiedade quanto ao tratamento também do TDAH. Portanto, é natural sentir isso. E quando a gente sabe que vai ter esse efeito colateral e que ele não significa uma nova crise de ansiedade, quando ele vem, a gente não sente uma nova crise de ansiedade. A gente fala, olha, meu coração está acelerado. Bem que o doutor falou que isso ia acontecer. Está acontecendo mesmo. Vou seguir minha vida normal, que ele já me disse que isso não vai ser problema. E você segue a vida normal, porque você agora tem uma boa explicação para aquilo e não é a ansiedade. Entende? Então, os medicamentos para TDAH não necessariamente causam ansiedade. E mais, os estudos já mostram que eles vão diminuir os sintomas ansiosos dos pacientes que têm TDAH. Então, se você tem transtorno de ansiedade generalizada, não tem TDAH e toma um remédio para TDAH, sua ansiedade vai sim piorar um pouco e você não vai melhorar porque esses remédios não tratam ansiedade generalizada. Agora, se você tem TDAH, isso gera ansiedade e você trata o TDAH, a sua ansiedade melhora. Por quê?
Porque você sabe, e foi explicado pelo médico, se não foi, agora está sendo explicado por mim, que você não precisa mais cometer os erros que sempre cometeu em função do TDAH, uma vez que ele está tratado. E você sabe que os sintomas, como o coração acelerado, ou a respiração mais ofegante, ou a boca seca, que você acha que são ansiedade, não são ansiedade, são um remédio. Então a ansiedade diminui. E hoje a gente já pode dizer, inclusive baseado em evidências científicas, que diante de um quadro em que há o TDAH e um transtorno de ansiedade relacionado a ele, devemos tratar o TDAH primeiro, porque muito provavelmente essa ansiedade vai melhorar sem que a gente precise usar medicamentos ou psicoterapia específica para ela. Apesar de que a psicoterapia normalmente ajuda bastante também. Mas enfim, não adianta a gente querer se focar num sintoma só, como é o caso da ansiedade. A gente tem que se focar no diagnóstico e quando ele é o TDAH, a gente foca nele, trata e melhora. Bom, então temos a resposta para as 3 perguntas que eu fiz lá no começo e até para uma mais, né? Olha, quem tem ansiedade pode tomar remédio para TDAH? Se tiver TDAH, não só pode, como deve. Se tiver um TDAH que justifica toda a ansiedade, mesmo se tiver o TDAH associado a um outro transtorno de ansiedade. Não só pode, como deve. Os remédios para TDAH causam ansiedade? Não. Eles não causam necessariamente ansiedade. Algumas pessoas podem ter um aumento da percepção de ansiedade em função dos efeitos dos medicamentos serem semelhantes a alguns efeitos da ansiedade, mas uma coisa não é necessariamente a outra. E, portanto, como o médico deveria se comportar diante de um paciente que tem TDAH e queixas de ansiedade? Tratar o TDAH, mas não apenas tratar o TDAH, explicar por que é que o TDAH leva à ansiedade, no caso específico daquela pessoa, explicar os efeitos colaterais e os efeitos esperados do medicamento, para que a pessoa não se assuste com eles e acredite que é uma crise de ansiedade que está chegando, e tranquilizar o paciente com relação ao fato de que os efeitos do TDAH que estão gerando ansiedade vão ser combatidos pela medicação, ela não vai seguir repetindo os mesmos erros e vai, por isso, deixar de se preocupar tanto com aquelas coisas que geram tanta ansiedade, porque agora, no papel de português diante daquela casca de banana, a gente vai olhar para ela e dizer, olha, botaram uma casca de banana ali, ainda bem que eu tô atento, dessa vez eu não vou escorregar, dessa vez eu vou passar por cima dela e vou seguir minha vida adiante, porque eu estou atento, tomei o meu remédio e eu sei evitar esse erro que eu sempre cometia do mesmo jeito, certo? Pois é, isso aí. Se esse vídeo foi útil para você e você ainda não segue o meu canal, siga, né? Liga o sininho que daqui a pouco vem outros vídeos e o YouTube te avisa. Se você tem TDAH, você esquece das coisas, daqui a pouco você esquece de mim, esquece do canal, esquece do TDAH, manda o YouTube te avisar, ele faz esse favor para você. Me dá um likezinho que me ajuda bastante também. Eu não gosto de ficar pedindo like, mas se você gostou do vídeo, dê. Se não gostou também, dá like quem quiser. Passa perguntas, mande comentários, mande sugestão de outros temas pra gente fazer vídeo. Eu espero você aqui nos próximos vídeos. E, enfim, é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.